E aí, pessoal, questão de número 20 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. A figura mostra uma vista superior da trajetória de uma bola de sinuca de 0,165 kg que se choca com uma das tabelas. A velocidade escalar da bola antes do choque é de 2 metros por segundo e o ângulo de entrada é de 30 graus. O choque inverte a componente y da velocidade da bola, mas não altera a componente x. Determine o ângulo de saída e a variação do momento linear da bola em termos de vetores unitários. E desconsidere aqui o fato de que a bola rola sobre a superfície. Então, o que poderia haver de alteração de interação do movimento da bola devido ao seu rolamento, a gente considera como sendo desprezível. Então, nós temos aqui a nossa bola de sinuca, que vai ser tacada em direção a uma das tabelas do nosso campo de sinuca e ela vai bater com um ângulo de entrada de 30 graus em relação ao nosso eixo y aqui, né? Estabelecendo aqui os nossos eixos. Então, nós temos uma velocidade que é de 2 metros por segundo em direção a essa batida, né? A essa tabela. E aí, no nosso sistema, nós vamos ter a componente x e a componente y dessa velocidade, já que a gente aqui está estabelecendo uns referenciais dos nossos eixos x e y. Então, se você olhar na figura, a nossa componente x da velocidade é o cateto oposto ao ângulo, e a nossa componente y é o cateto adjacente. Então, nós vamos ter aqui que a componente x da nossa velocidade vai ser o módulo vezes o seno, e a y vai ser o módulo vezes o cosseno, já que a gente vai querer aqui a variação do momento linear em termos de vetores unitários. Então, a gente tem que analisar as componentes dessa velocidade. Dessa forma, a componente x vai ser 2 vezes o seno de 30, que dá 1 metro por segundo. Então, a bola se move ao longo do eixo x 1 metro por segundo. E no eixo y vai ser 2 vezes cosseno de 30, que dá 1,7 metros por segundo. Então, a bola se direciona em direção à tabela a essa velocidade, 1,7 metros por segundo. Como a gente não sabe aqui qual é o valor da velocidade da bola no eixo y após a colisão, e se a gente fosse calcular aqui, a gente teria um pouco mais de trabalho para saber qual é o ângulo de rebatida da bola, né, o ângulo após a colisão, a gente pode analisar somente o movimento no eixo x. Vai ser muito mais fácil para a gente, porque o enunciado já define que a velocidade antes e após a colisão nesse eixo não se altera. Então, é 1 metro por segundo. Então, a gente pode extrair o ângulo de rebatida da bola a partir da análise desse eixo. Fazendo isso, a gente tem a variação da quantidade de movimento no eixo x, que é a diferença do momento final menos o inicial, é nula, pois a velocidade não se altera. Dessa forma, a gente tem o seguinte: para que isso dê zero, a quantidade de momento após a colisão tem que ser igual à quantidade de momento antes da colisão. E ela é definida por quem? Pela massa vezes a velocidade do objeto nesse eixo, que é o eixo x que a gente está analisando. A nossa massa, o quociente dela não vai alterar o resultado, pois temos massa e massa multiplicando ambos os lados, o quociente é 1. Então, podemos escrever o nosso componente x da velocidade, que é dada por quem? V seno de θ, antes e depois da colisão. A gente sabe que antes da colisão, esse termo V seno de θ1 é 1. E a gente não sabe quem é o θ2. Então, substituindo os valores, a gente tem que do lado direito, a gente sabe qual é o resultado, é 1. Está ali dentro do nosso retângulo em azul. Do outro lado, a gente tem seno de θ multiplicado por 2, que é a velocidade da bola após a colisão. Lembre-se que ela não se alterou. Isolando o nosso θ, a gente tem que o arco seno de 1/2 vai ser 30 graus. Então, isso significa que o ângulo com que a bola reflete na colisão também é de 30 graus. Então, ela bate com um ângulo de 30 graus e é desviada também com um ângulo de 30 graus. No item B, ele pede a variação do momento linear em termos de vetores unitários. A gente já sabe qual é a componente x do momento linear. É zero, né? Porque a gente não definiu aqui. A velocidade antes e depois não é a mesma. Então, isso significa que a variação do momento linear no eixo x é nula. Então, a gente já sabe qual é a componente x. Zero. E aí, a gente zero não se escreve, né? A gente não precisa escrever o zero. Então, basta agora calcular o eixo y
da quantidade de momento linear. Então, nós temos aqui variação da quantidade de momento linear, é a quantidade de momento após menos a quantidade de momento antes da colisão. A gente sabe que vai ser diferente de zero, porque antes da colisão o vetor velocidade em y está no sentido positivo e o vetor velocidade no sentido o vetor velocidade do eixo y após a colisão está no sentido negativo. Então a gente tem uma mudança na direção dessa componente desse vetor. Então, reescrevendo, nós temos, né, mvf menos mv inicial. Isola o nosso, quer dizer, isola não, coloca em evidência a nossa massa e a gente tem aí a velocidade em y após e antes da colisão, que a gente sabe que é quem? O módulo vezes o cosseno desse ângulo. Substituindo os valores, nós temos o seguinte. Lembre-se que o módulo também se manteve, né? A velocidade como é que se diz? É a mesma após a colisão, né? Ela bate com 2 metros por segundo e retorna com 2 metros por segundo. Dessa forma, nós temos então o quê? A massa, que é 0,165 kg, multiplicada pela diferença das velocidades. Após a colisão, que é 2 cosseno de 30, que é o ângulo que a gente já sabe após a colisão. Porém, em termos de vetores unitários, menos j, porque o módulo não. A componente do vetor velocidade aqui é no sentido negativo de y. Menos 2 cosseno de 30 vezes j, né, que é o vetor unitário na direção positiva do eixo y. Dessa forma, o resultado vai ficar negativo, né, que você resolve ali. Vai ser menos 2 cosseno 30 menos 2 cosseno 30. Então, resolve, continua uma soma de números negativos. E quando multiplicado pela massa, 0,165, vai resultar em negativo 0,571 kg vezes metro por segundo, J. Essa é a variação da quantidade de momento em termos de vetores unitários da colisão da nossa bola, visto que a componente x é nula, porque a quantidade de momento não se alterou. A velocidade antes e depois da colisão é a mesma. E aqui o sinal é negativo porque a bola está se locomovendo no sentido negativo do eixo y. E aí, como a gente só tem essa componente diferente de zero, então fica ela mesma. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima questão.